O Estado Novo foi o regime instaurado por Getúlio Vargas em 10 de novembro de 1937, vigorando até 31 de janeiro de 1946. Todos os partidos políticos foram dissolvidos após o início do regime, incluindo a Ação Integralista Brasileira, que foi especialmente reprimida. Mas um ponto pouco debatido sobre esse assunto é sobre o papel dos Estados Unidos da América na criação deste regime, e como isso se relaciona com o integralismo. Vamos ver alguns depoimentos pouco divulgados que podem nos elucidar sobre esse assunto. Um desses testemunhos é o de Negrão de Lima. Ele foi um dos principais articuladores do golpe do Estado Novo. Organizou a opinião política entre os governadores do Norte e Nordeste e foi, ainda em novembro de 1937, nomeado chefe de gabinete de Francisco Campos, o novo ministro da Justiça. Chegou a assumir a direção interina do ministério durante os próximos anos. Entre 1951 e 1953, tamanha a sua confiança no meio getulista, assumiu o cargo de ministro da Justiça no novo governo de Getúlio Vargas. Para organizar o golpe com os governadores dos estados ao norte, o varguista se responsabilizou pela missão Negrão de Lima. Quem a designou foi o próprio Francisco Campos, que viria a redigir a Constituição de 1937 e articular os preparativos da ditadura. Na edição de 10 de novembro de 1977 do Jornal do Brasil, página 14, ele descreve assim: Eu estive na casa de Chico Campos antes de viajar e seus argumentos me convenceram. O avanço do integralismo no Brasil era avassalador. É preciso recordar a época, quando eu ia de trem noturno para Belo Horizonte, naquelas excursões tristes da Central do Brasil. Em cada estação vinha o guarda-freio com a lâmpada e um agente, todos de camisa verde. A camisa verde dominou este país de uma forma fantástica. Ninguém hoje pode imaginar o prestígio de Plínio Salgado. A história do Estado Novo ainda está para ser escrita porque, se Getúlio não dá o golpe, Plínio Salgado tomava conta do país. Outro depoimento importante sobre isso vem do próprio embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Jefferson Caferi. O volume 5 dos Foreign Relations of the United States Paper, página 313, documento 823, 1077, traz um telegrama de Caferi ao secretário de Estado dos Estados Unidos, na data do golpe do Estado Novo. Segundo Caferi, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mário de Pimentel Brandão, lhe assegurou que um dos motivos primários do golpe veio após o presidente Vargas perceber que era necessário colocar freios no crescimento do integralismo. Nesse mesmo depoimento há outra passagem relevante. O ministro acrescentou que o governo pretende continuar sua atual política externa e especialmente suas cordiais relações com os Estados Unidos. O ministro disse que o governo percebeu plenamente a necessidade de capital estrangeiro e assistência no desenvolvimento da nação e explicou que o governo pretende buscar uma política bem liberal a respeito do capital externo e dos estrangeiros com interesses legítimos no Brasil. Outro relato que nos mostra como o Estado Novo foi apoiado pelos Estados Unidos desde o princípio e que esse apoio veio justamente como forma de suprimir o crescimento integralista é o do célebre jornalista político Danton Jobim, que foi um dos líderes históricos da imprensa brasileira e entre 1937 e 1939 participou ativamente da instalação e sustentação do Estado Novo. No Diário Carioca, do Príncipe dos Jornalistas Brasileiros, Macedo Soares, na edição de 12 de janeiro de 1950, podemos ver seu relato sobre as relações entre Roosevelt e a ditadura varguista. Se alguma influência nestes últimos 12 anos exerceu o governo norte-americano na política brasileira, terá sido em favor da ditadura do senhor Getúlio Vargas. Dirigia os destinos da grande república um democrata da estatura de Franklin Roosevelt quando ocorreu o golpe de 1937. Mas a rigorosa política de não intervenção nos negócios da América Latina, em que se fundava a diplomacia do bom vizinho, fez com que os Estados Unidos prestigiassem desde a primeira hora a ditadura brasileira. Tinham, na pura expressão de necessidades e peculiaridades locais. Se os brasileiros não haviam conseguido preservar a ordem constitucional restabelecida em 34, se o único remédio por eles encontrado para prevenir os perigos do comunismo e do integralismo era um governo forte, raciocinava-se em Washington.
E se esse governo era 100% solidário com os Estados Unidos na esfera dos negócios internacionais, o que se deveria fazer, sem a menor hesitação, era apoiá-lo. Pois bem, esse apoio chegou mesmo ao excesso de conservarem os Estados Unidos. Aqui, um embaixador como o Sr. Jefferson Caffery, que se encerrou no círculo dos mais íntimos familiares do ditador, jamais tomando contato com a verdadeira opinião brasileira. Em grande parte, sem dúvida, deve-se o prolongamento do Estado Novo ao prestígio que o governo de Roosevelt dava ao governo de Vargas. Esses acontecimentos não passaram despercebidos pelas outras potências da época, como podemos ver nos arquivos secretos do Ministério de Relações Exteriores da Alemanha. No relatório de 30 de março de 1938, Karl Ritter, embaixador da Alemanha no Rio de Janeiro, escrevia ao ministro Ribbentrop: os acontecimentos de 10 de novembro de 1937 no Brasil e a perspectiva de um governo brasileiro sob a influência dos integralistas assustaram os Estados Unidos. Explicou que o medo dos Estados Unidos era o estabelecimento de um regime integralista no Brasil e, tal como constava no programa integralista, toda a América do Sul fosse influenciada por um estado de espírito análogo, ameaçando o ideal político de pan-americanismo liberal-democrata e individualista dos Estados Unidos. De acordo com Ritter, pode-se considerar como certo que a ruptura do presidente Vargas com os integralistas e a perseguição de que estes são objeto devem ser atribuídas à influência direta dos Estados Unidos. Essa mesma informação obtida pela Alemanha foi posteriormente transmitida aos integralistas pelo filho de Oswaldo Aranha, Euclides. Segundo ele, a ordem de fechar o movimento integralista no Brasil partiu do próprio Roosevelt a seu pai, Oswaldo Aranha, que a transmitiu a Getúlio. De 1934 até 1937, Oswaldo Aranha ocupou o cargo de embaixador do Brasil em Washington, capital dos Estados Unidos. Em 1938 foi nomeado ministro das Relações Exteriores do Estado Novo. Devoto Pereira, o chefe municipal da Ação Integralista Brasileira em Campos, afirmou o mesmo em entrevista ao cientista político de viés esquerdista Elgio Trindade, em 1969, que Oswaldo Aranha disse que Roosevelt exigiu a dissolução do integralismo após a Marcha de 1937. Plínio Salgado, que era muito próximo de Oswaldo Aranha, tinha essa informação. Em seu último discurso na Câmara dos Deputados, a sessão de 3 de dezembro de 1974, Plínio Salgado levantou-se, publicamente, com as seguintes palavras: e atacava o capitalismo internacional, este finalmente conseguindo que viesse aqui o presidente Roosevelt conferenciar com o presidente da República Brasileira para combinar um golpe de Estado a fim de nos liquidar. Ele afirmava que o fechamento da ação integralista foi primeiro proposto por Roosevelt em conferência privada de 27 de novembro de 1936. A mesma acusação foi repetida em livros e artigos. Em sua coluna no jornal A Cruz, da paróquia São João Batista do Rio de Janeiro, Antônio Guedes de Holanda, figura eminente do catolicismo anticomunista no Brasil dos anos 60, escrevia: em 1935, os comunistas minoria possessa, audaciosa e cruel cobriram Natal, Recife e Rio de fogo, lama e desonra. No ano seguinte já estavam soltos, exceto os principais assassinos, liderando acontecimentos políticos. Luiz Carlos Prestes era o presidente da Aliança Nacional Libertadora. Roosevelt teria sugerido a Vargas, no encontro de Natal, a dar asas aos agitadores vermelhos. Por quê? Para quê? A resposta se tem em 1937 com o fechamento da ação integralista brasileira, que não convinha ao credor um movimento de caráter nacionalista no Brasil. Outra explicação se terá também, mais tarde, nos estranhos acordos de Yalta e Potsdam. O Sr. Plínio Salgado vem a público, em livro, na imprensa e na tribuna, afirma todas essas coisas, que se perdem no vácuo. Ninguém o contesta. Em 1965, Plínio Salgado depôs no Diário do Paraná, 28 de maio de 1965, sobre uma conversa que teve, no ano de 1937, com José Carlos de Macedo Soares, então ministro da Justiça. O depoimento confirma as alegações de Guedes de Holanda. Segundo disse Macedo Soares, havia uma medida que o governo deveria tomar, por imposição de Roosevelt. Tratava-se da libertação dos comunistas presos, sem o que o governo norte-americano não atenderia às solicitações feitas pelo Brasil em matéria de finanças.
Plínio Salgado recorda que a imposição veio no momento das campanhas para as eleições presidenciais de 1938, em que Plínio Salgado era o candidato mais cotado. Sua vitória era dada como certa. Mas o discurso de esquerda do candidato José Américo surtiu efeito nas massas libertas de comunistas radicais. Dos comícios passaram a novas lutas de rua e a atentados numa virulência que pronunciava nova tentativa de revolução armada. Essa mesma radicalização esquerdista viria a ser usada como pretexto para a instauração do Estado Novo.